Nunca imaginei que uma frase poderia rasgar uma vida inteira de memórias. Meu filho, Caio, olhou nos meus olhos e, com uma frieza que gelou até minha alma, disse: Nunca te considerei como mãe. Estávamos na sala da minha casa, cercados de familiares, cada um paralisado pelo choque do que tinha acabado de acontecer. 71 anos de vida, e de repente, tudo o que construí foi apagada por quem mais amei. O silêncio foi mais pesado do que qualquer grito. Minha nora, Juliana, sorriu com um certo prazer, aquele tipo de sorriso que machuca mais que palavras. Os outros desviaram o olhar, envergonhados por mim, mas ninguém ousou dizer nada. Caio sustentou o olhar, quase como se me desafiasse a rebater. Tudo tinha começado por causa de uma coisa tão simples. Eu pedi para ser ouvida na decisão sobre as próximas férias da família. Não exigi nada, só queria sentir que ainda fazia parte daquele lar que ajudei a erguer com minhas próprias mãos. Mas para ele, meu pedido foi uma invasão. Você não tem direito de opinar nos nossos planos, ele disse, os olhos cheios de desprezo. Você é só a mulher que me trouxe ao mundo, nada mais. Uma estranha que insiste em se meter na minha vida. Essas palavras bateram em mim como socos invisíveis. 45 anos depois de tê-lo parido, depois de noites em claro cuidando da febre, de jornadas duplas de trabalho para pagar sua faculdade, de vender minhas poucas joias para ajudá-lo a comprar seu primeiro apartamento, agora ele me negava como mãe. Juliana cochichou algo no ouvido dele, e ele continuou: a mãe está confusa. Acha que tem alguma autoridade só porque me pariu. Mas isso não dá direito sobre a minha família. Minha família. Como se eu nunca tivesse feito parte. Como se todos os sacrifícios, amor, noites sem dormir, dias de fome para que ele tivesse comida, não fossem nada. Os convidados começaram a ir embora, cada um levando um pouco da minha dignidade junto, porque ninguém sabia como reagir. Minha irmã mais nova, Miriam, quis me consolar, mas Caio impediu com um olhar gelado. Acho melhor a mãe se retirar. Está estragando minha celebração com esses chiliques. Chiliques. Foi assim que meu filho chamou a maior humilhação da minha vida. Fiquei ali parada, sentindo todos os olhares de pena. Aquele tipo de pena que se sente de um animal machucado, de alguém que não serve mais. Fui até o quarto, caminhando devagar, tentando segurar a última gota de dignidade. Antes de sair, olhei para ele mais uma vez. Não vi dor, nem culpa, nem raiva, só indiferença. A mesma indiferença que se tem por um móvel velho, por uma planta seca. Nessa noite, deitada sozinha, entendi que ele não falou por raiva, falou por verdade. Para ele, eu realmente nunca fui sua mãe. E o pior, eu me enganei a vida toda, cega de tanto querer unir a família. Mas algo dentro de mim, adormecido por décadas, começou a despertar. Uma voz que dizia: isso não pode terminar assim. Uma mãe não é apagada sem consequências. No dia seguinte, enquanto Caio e Juliana dormiam na suíte principal da minha casa, peguei o telefone e disquei um número que não chamava há anos. Era hora de Caio conhecer a verdadeira Marta Xavier. Enquanto aguardava, minha mente passeava por todos os momentos em que as pistas estavam ali, e eu preferi ignorar. Tudo foi ficando claro. No meu aniversário de 70 anos, esperei o dia todo por uma ligação que nunca veio. Quando liguei, ele disse que estava ocupado. À tarde, vi nas redes sociais da Juliana as fotos de um jantar de gala com amigos. No meu aniversário, eles estavam comemorando com estranhos, não comigo. Meses depois, Miriam me contou sobre o batizado da minha neta, Laura. Como foi o batizado da pequena? Perguntou. Eu nem sabia que tinha acontecido. Quando confrontei Caio, ele só disse: foi algo íntimo, só família próxima. Aparentemente, a avó não era família próxima. No último Natal, enfeitei a casa por semanas, preparei presentes, cozinhei dias inteiros. Esperei até às 10 da noite. Ninguém apareceu. Quando liguei, Juliana atendeu com uma voz doce e disse: ai, sogra, complicou tudo aqui, melhor deixarmos para outro dia. Esse outro dia nunca veio.
O episódio mais doloroso aconteceu quando adoeci seriamente há 6 meses. Liguei para a ambulância sozinha. Fiquei 3 dias no hospital. Caio apareceu só uma vez, por 20 minutos. Tenho muitas responsabilidades, mãe. Não posso ficar aqui feito criança. Mas, quando Juliana pegou uma gripe, ele tirou uma semana de férias para cuidar dela. Postou fotos com flores, preparando sopa, indo ao médico com ela. A diferença doeu demais. Nos aniversários da Laura, as desculpas mudavam, era o cansaço da menina, o preço da comida, o espaço pequeno. Mas nas redes sociais, via festas grandiosas, com todos os avós dos amiguinhos dela, menos eu. Sempre o mesmo padrão: exclusão, justificativa, culpa jogada em mim. Segundo Caio, eu era sensível demais, exigente demais, intrometida demais. Juliana era mestra na exclusão sutil. Planejavam passeios na minha frente, como se eu fosse invisível. Vamos levar a Laura ao zoológico, esse fim de semana. Eu, esperando ser chamada, só escutava a resposta: ah, o carro é pequeno, vamos andar muito, a senhora vai se cansar. Mas sempre havia lugar para os amigos da Juliana. O pior era quando Laura me perguntava: vovó, por que você nunca vai com a gente? Eu não sabia o que responder. Como explicar para uma criança que a própria avó não era importante o suficiente para estar junto? Depois do que ouvi de Caio, entendi que nunca esqueceram de me chamar. Era escolha. Para ele, eu nunca fui mãe. E eles passaram anos criando uma família da qual fui sistematicamente excluída, e eu, ingênua, esperançosa, nunca quis enxergar. Mas isso acabou. A ligação que fiz na madrugada não teve resposta imediata. Mas algo dentro de mim mudou. Sentei-me perto da janela do quarto, vi a luz da manhã entrando pelas cortinas que eu mesma costurei anos atrás. Tudo ali carregava minha história, meu suor, meu amor. Mas agora, eu era uma estranha dentro do meu próprio lar. No jardim, que cultivei com as próprias mãos, recordei Caio pequeno, me ajudando a plantar. Hoje, aquele jardim só servia de cenário para fotos das quais eu era excluída. Na cozinha, Juliana preparava café da manhã só para eles, nunca me oferecendo nada. Vivíamos na mesma casa, mas ela criou uma bolha onde eu não tinha lugar. Era um fantasma nas áreas do fundo, numa vida que não me pertencia mais. Vesti-me devagar, cada movimento pesado da constatação de que eu era apenas uma inquilina tolerada. Desci, vi Caio no celular, nem me olhou. Juliana, com aquele sorriso ensaiado: bom dia, sogra. Dormiu bem? Não queria saber da resposta. Sentei-me na mesa, uma visita indesejada na minha própria cozinha. Observei Caio, a indiferença, a facilidade em me apagar. Caio, disse, por fim. Ele ergueu os olhos, impaciente. Você realmente pensa o que disse ontem? Juliana parou o que fazia. O silêncio ficou pesado. Caio, frio, apenas assentiu. Penso sim. É bom deixar as coisas claras nesta casa. Nesta casa, repeti, minha casa. A casa que comprei com o seguro do seu pai, a casa onde criei você. A casa em que fui diminuída a uma intrusa. Entendi, respondi, finalmente entendendo de verdade. Não haveria reconciliação. Ele não achava que tinha feito algo errado. Não ia mudar, porque, para ele, tudo estava perfeito assim. Levantei-me e fui para a sala, onde as fotos de família preenchiam as paredes. Fotos do Caio pequeno, da formatura, do casamento, do nascimento da Laura. Em todas, eu estava ali, sorrindo, orgulhosa, acreditando estar documentando momentos de união. Mas nas fotos mais recentes, colocadas por Juliana, eu praticamente não aparecia. Estavam reescrevendo uma história na qual eu não existia. Peguei uma foto antiga, Caio com 3 anos me abraçando. Naquele tempo, eu era o mundo dele. Quando foi que deixei de ser mãe? Quando me tornei um estorvo? Talvez quando ele conheceu Juliana, de família rica, pais formados, conversas sofisticadas. Talvez ele tenha se envergonhado da mãe trabalhadora, das mãos calejadas, do jeito simples de falar. Ou foi aos poucos, toda vez que eu tentava opinar, e ele me fazia sentir ignorante, toda vez que eu aconselhava, e ele dizia que o mundo mudou. Virei relíquia do passado, útil só para cuidar da neta, cozinhar quando havia visitas, limpar a casa, mas invisível para o que realmente importava.
Sentei no sofá, onde embalei Caiu o bebê, onde passei noites velando seu sono. Olhei para a casa, para os anos de história, e pela primeira vez, não senti nostalgia. Senti clareza. Eu estava mendigando amor, lugar, respeito em uma família que já tinha decidido que eu não fazia parte. Aceitei migalhas, justificando humilhações como mal-entendidos. Mas quando Caiu, disse aquelas palavras, ele me fez um favor, me libertou da ilusão. Tudo o que fiz, todo o sacrifício, não significou nada. Doeu, mas me trouxe uma coisa preciosa, a verdade. O telefone tocou, era a ligação que esperei, a manhã toda. Dona Marta Xavier? A voz era grave, profissional, mas acolhedora. Aqui é Paulo Almeida, sou advogado aposentado, moro na Casa Azul da esquina. Preciso conversar sobre alguns documentos que encontrei entre os papéis do meu antigo sócio. Documentos? Meu coração disparou. Paulo sempre me cumprimentava nas caminhadas. Um senhor educado, de cabelos brancos, sempre gentil. Senhora, prefiro não falar por telefone. Posso ir à sua casa hoje à tarde? O que tenho para mostrar vai mudar muita coisa. Tem a ver com seu falecido marido e alguns assuntos legais que acho que a senhora desconhece. O mundo parou. Meu marido morreu há 8 anos. Caiu cuidou de tudo da herança. Dizia que não tinha nada de valor, só dívidas. Por isso vendemos várias coisas, e eles se mudaram para cuidar de mim, segundo ele. Estou em casa à tarde, respondi, sentindo uma eletricidade no corpo. Pode vir. Às 3, Paulo chegou. Traje elegante, maleta de couro pesada. Sentamos na sala, servi café. Ele abriu documentos oficiais, cheios de selos, assinaturas. Senhora Marta, meu sócio cuidava dos negócios do seu marido há décadas. Quando ele morreu, revisando arquivos, achei isso. Me entregou uma escritura. Meu coração quase parou. Era a escritura da minha casa, mas com um detalhe: eu era a única proprietária legal. Não entendo, balbuciei. Caiu disse que a casa era dele, que meu marido deixou tudo para ele. Paulo balançou a cabeça, triste. Não, Dona Marta. Segundo estes documentos, seu marido deixou tudo para a senhora. A casa, uma conta de poupança considerável, até um pequeno terreno na saída da cidade que hoje tem valor. O ar sumiu. Por 8 anos, vivi achando que era um peso para meu filho, aceitando ser tratada como hóspede tolerada na minha própria casa. Mas tem mais, continuou Paulo, mostrando outra pasta. Uma apólice de seguro, não resgatada. E aqui, extratos de uma conta bancária só no seu nome, com depósitos automáticos há anos. Peguei os papéis com mãos trêmulas, o saldo era mais do que via em toda a minha vida. Como Caiu não sabia disso? Perguntei, já sentindo a resposta. Paulo me olhou com compaixão e raiva. Seu filho estava presente na leitura do testamento. Ele sabia de tudo. E mais, agiu como seu representante legal, sacando dividendos, movimentando tudo em seu nome. O mundo caiu. Não só me enganaram, me fizeram acreditar que eu era um peso. Meu próprio filho me roubava. Por que me conta isso agora? Porque meu sócio deixou instruções. Se visse algo suspeito nesse caso, era para procurar a senhora. Quando revisei, vi que a senhora nunca assinou procurações, nunca autorizou nada. Era vítima de um golpe, de alguém muito próximo. Lágrimas correram, mas não eram de tristeza, e sim de alívio. O que posso fazer? Perguntei, sentindo uma força crescendo em mim. Podemos fazer muita coisa, Dona Marta. Mas quero saber: a senhora está preparada para mudar sua vida completamente? Está pronta para recuperar o que é seu, mesmo que doa? Pensei nas palavras de Caiu, nos anos de exclusão, nos olhares de desprezo. Estou pronta, respondi, com a voz mais firme que tive em anos. Estou mais do que pronta. Paulo abriu mais papéis, organizando como se montasse um quebra-cabeça. Primeiro, vamos listar tudo o que aconteceu desde a morte do seu marido. Me conte exatamente o que Caiu disse sobre herança, o que pediu para assinar, tudo. Depois do funeral, ele disse que o pai deixou muitas dívidas, mostrou contas e empréstimos. Disse que precisaríamos vender tudo. Ele cuidou de tudo, alegando que era complicado para mim. E sobre a casa, ele disse que o pai colocou como garantia de um empréstimo, e para não perder, teria que passar para o nome dele.
para proteger dos credores. Paulo me mostrou a escritura original, assinada 2 semanas antes do falecimento. Veja, está tudo no seu nome, com cláusula de que não pode ser vendida sem sua autorização. Eu olhava aquelas assinaturas e entendi: Caiu falsificou minha assinatura. Temos cópias. Vai ser fácil provar a fraude, garantiu Paulo. E tem mais. Seu filho usou a casa como garantia de empréstimos grandes. Se ele não pagar, podem tirar sua casa. O horror era indescritível. Por quanto tempo ele fez isso? Desde o funeral. Aqui está o primeiro saque, 2 meses depois. Milhares de reais retirados ao longo de 8 anos. Senhor Paulo, o que preciso fazer? Amanhã vamos ao banco. Depois denúncia formal de fraude e falsificação. E proteger suas propriedades. Quanto tempo demora? Se agirmos rápido, em 48 horas, o banco congela as contas. E ele não pode fazer mais nada. Ouvimos a porta abrir, Caiu e Juliana voltaram. Agora, haja normalmente, não confronte ninguém. O efeito surpresa é nosso aliado. Amanhã, 9 da manhã, te espero na minha casa, onde ninguém vai suspeitar de nada. Paulo apertou minha mão. A verdade vai libertar a senhora. Quando ele saiu, fiquei na sala, cercada de provas de anos de traição. Caiu entrou, com sacolas de lojas caras. Quem saiu daqui agora? Perguntou, desconfiado. O vizinho Paulo veio pedir dica de plantas. Menti. Anos de pisar em ovos me ensinaram a evitar confronto. Que estranho, Caiu resmungou, mas subiu com as compras. No jantar, só observei. Cada garfada paga com meu dinheiro. O carro, as escolas, as férias, tudo era meu, e eu nem sabia. Amanhã vou sair cedo, tenho médico. Inventei. Juliana, fingindo preocupação, alguma coisa séria, só rotina. A essa altura, Caiu nem olhou para mim. Fui dormir mais cedo, pela primeira vez sentindo que tinha poder. Mas sabia que as próximas horas mudariam tudo para sempre. E apesar do medo, senti esperança. Esperança de recuperar minha vida. No dia seguinte, saí cedo. Caiu e Juliana nem notaram. Na casa de Paulo, tudo organizado. Fomos ao banco, mostrei os documentos. O gerente ficou pálido: isso é gravíssimo. Disse ao ver as assinaturas falsas. Vamos congelar todas as contas. Só quero acesso ao que é meu. Pedi. Pela primeira vez em anos, pude sacar dinheiro sem pedir para ninguém. Depois, Ministério Público. Paulo apresentou tudo: fraude, falsificação, apropriação. A funcionária perguntou: a senhora tem certeza? É seu filho. Pode ser preso. Lembrei das palavras dele, do abandono, da indiferença. Tenho certeza. Voltando para casa, Caiu estava lá. Juliana tinha saído. Caiu, preciso falar contigo. Chamei. Calma. Agora, estou ocupado. Reclamou. Pode fechar o notebook. Ele percebeu o tom diferente. Fechou o aparelho. Não fui ao médico. Fui a um advogado. Depois ao banco. Depois, fiz uma denúncia. Ele empalideceu. Do que você está falando? Estou falando que sei de tudo. Sei que esta casa é minha. O dinheiro é meu. Que você falsificou documentos para me roubar. Ele ficou em silêncio, medindo as opções. Finalmente, falou frio. E o que você vai fazer? Já fiz. Amanhã vêm as autoridades. As contas estão bloqueadas. Você vai responder na justiça. Caiu se levantou, andando nervoso. Você enlouqueceu se acha que vai destruir tudo que construí. O que você construiu com meu dinheiro? Respondi, sem medo. Não sou velha e ignorante. Sou sua mãe, mesmo você dizendo que não me considera assim. Exato. Não é minha mãe, é só a mulher que me pariu. Agora vai destruir a família por dinheiro? A ironia era absurda. Quem destruiu foi você. Só quero o que é meu. E quando Juliana souber, vai embora com Laura. Você nunca mais vai ver sua neta. Juliana pode ir quando quiser, mas não leva a casa. E Laura, quando crescer, vai saber que a avó lutou pela própria dignidade. Ele me olhou como nunca antes. Pela primeira vez, não era só raiva. Era medo, respeito. Isso não vai ficar assim. Não Caiu, está só começando. Amanhã, você vai explicar à polícia os saques, os empréstimos, as mentiras. Naquela noite,
preparei um jantar especial, com direito à louça de família. Juliana voltou com Laura, estranhou. O que estamos comemorando? A verdade. Por fim, a verdade. O jantar foi tenso. No fim falei, hoje fui ao advogado, ao banco e ao Ministério Público. Descobri que esta casa é minha, que tenho contas com dinheiro que nunca vi, que meu marido me deixou uma herança. E alguém me roubou durante 8 anos. O talher de Juliana caiu. Sobre o que está falando, sobre caiu. Ele mentiu, fez vocês acharem que sustentava uma velha pobre, quando viviam do meu dinheiro. É verdade, caiu? Ela perguntou, chocada. Ele olhou para ela, frio. Faria tudo de novo. Eu nunca mereci esse dinheiro. Papai errou deixando tudo para você. Errou, gritei. Ele confiava em mim. Você decidiu sozinho que merecia mais do que eu. Juliana processava, assustada. Caiu, você roubou sua mãe. Não roubei nada, só administrei melhor. Você me chamou de incapaz mental. A raiva me fez tremer. Foi minha capacidade que te criou, te educou, te deu teto e comida. Isso foi antes. Agora a senhora não entende mais. Proteger a família gastando em viagens, roupas, carros? Mostrei documentos dos saques. Juliana, esse dinheiro era da minha mãe, não um bônus do trabalho. Exclamou Juliana, chorando. Laura começou a chorar. Juliana a pegou no colo, mas não tirava os olhos do marido. Não posso acreditar. Caiu, quanto você tirou? Mais de 300 mil reais. 8 anos. Mais a casa, terrenos, investimentos. Juliana saiu do jantar, transtornada. Não somos parasitas. Caiu gritou. Trabalhei minha vida toda. Com meu dinheiro respondi. Nada do que você tem não era meu. A noite foi longa. Pela primeira vez, não me senti sozinha. Na manhã seguinte a polícia chegou. Viaturas, oficiais, peritos, e eu, vestida com minha melhor roupa, finalmente digna. Caiu desceu as escadas com malas, derrotado. O oficial leu os direitos dele. Caiu Xavier. Você está preso por fraude, falsificação, apropriação. Ele me olhou uma última vez, já não tinha arrogância. Só arrependimento, mas tarde demais. Mãe, isso vai destruir a família. Não caiu. Você destruiu anos atrás. Eu só estou reconstruindo. Levaram-no em silêncio. Juliana, nas escadas com Laura no colo, chorava de vergonha, não de tristeza. Sogra, me perdoe. Deveria ter visto. Participei em te excluir. Você também foi vítima. Ele era convincente. Mas eu te excluí. Planejava passeios, festas, e nunca te incluí. O importante é o que você faz agora. Quer ficar, tudo bem. Mas quero respeito, quero ser incluída, quero que Laura saiba quem é a avó dela. Quero que ela aprenda a ser forte como você. Prometeu Juliana. Os dias seguintes mudaram tudo. Sem Caiu, o clima ficou leve, sincero, de lar de verdade. Juliana me consultava em tudo. Me convidava para as conversas, para a vida. Pela primeira vez, sentia-me matriarca de verdade, não hóspede. Laura se aproximou de mim, sem medo de abraçar, sem receios. Vovó, por que o papai foi embora com os policiais? Perguntou. Porque o papai pegou o que não era dele, meu amor. E quando a gente faz isso, precisa arcar com as consequências. Ela ficou pensativa. Igual ao doce que peguei na loja? Exatamente, minha flor. Mas papai pegou coisas muito mais importantes por muito tempo. E por isso você está triste, vovó? Não, estou aliviada. Agora posso ser eu mesma na minha própria casa. Uma semana depois, Paulo trouxe boas notícias. Recuperamos o dinheiro, as propriedades. E os empréstimos, a senhora não vai pagar nada. Pela primeira vez em anos, estava livre, financeira e emocionalmente. Jantamos em paz. Sogra, posso dizer algo? Diga, Juliana. Eu fico aliviada que tudo isso aconteceu. Viver com Caiu estava sufocante. Agora entendo que também fui enganada. Não se culpe, filha. Abusadores machucam todos ao redor. Você acha que ele vai mudar? Não sei, mas nós mudamos. E isso importa. Naquela noite, dormi em paz. Casa minha, dinheiro meu, respeito conquistado. Mais que tudo, recuperei o que achava perdido para sempre, minha dignidade.
Provei que uma mulher de 71 anos não precisa aceitar ser invisível, nem tolerar abuso, nem mendigar amor. Marta Xavier renasceu. 6 meses se passaram desde aquela noite que mudou tudo. Hoje acordo na minha cama, em paz, sabendo que cada canto deste lar me pertence de verdade. Não há sensação melhor do que não depender da caridade de ninguém, não pisar em ovos, não pedir desculpa por existir. Caiu cumpriu 4 meses na prisão. Não fui visitá-lo, não por mágoa, mas porque entendi que algumas relações não se consertam. Ivana e Laura moram comigo, mas sob novos termos, aluguel justo, respeito consulta em tudo. Agora sou a avó respeitada que sempre deveria ter sido. Laura, já com 6 anos, entende muito mais do que parece. Vovó, minha professora diz que pessoas mais velhas são sábias, porque viveram muito. Estou aprendendo a ser, respondi, plantando flores com ela. Às vezes a sabedoria chega tarde, mas nunca é tarde para aprender a se valorizar. Com o dinheiro recuperado, renovei a casa, comprei roupas novas, me inscrevi no clube de leitura. Tenho amigas, tenho vida além de ser mãe ou avó. Aprendi, amor não pode ser unilateral para sempre. Passei décadas dando amor incondicional, esperando receber migalhas. Confundi sacrifício com amor, abuso com dificuldade. Agora sei, amar não é permitir que te destruam. Ser mãe não é aceitar tudo. Idade não é desculpa para ser descartada. Família que machuca não merece mais consideração que quem te ama de verdade. Paulo, meu advogado e amigo, vem tomar café no jardim. Conversamos sobre livros, política, a vida. Ele me ensinou que, aos 71, uma mulher pode recomeçar, pode se reinventar, pode exigir respeito do mundo. Alguma vez se arrepende de ter denunciado seu filho? Me perguntou, vendo Laura brincar no jardim. Nunca. Só me arrependo de não ter feito antes. Aceitei ser invisível por anos. Denunciar foi o mais corajoso e amoroso que fiz. Amoroso? Porque ensinei a ele que ações têm consequências, que roubar está errado, que manipular não constrói nada sólido. Se amo mesmo, precisava detê-lo. Um dia, encontrei uma carta de Caiu, da prisão. Não abri na hora. Depois de muito pensar, li junto com Juliana. Não havia desculpa real, só justificativas, autocompaixão, promessas vazias. Guardei a carta. Talvez um dia ele entenda. Mas minha vida não vai mais esperar pelo arrependimento dele. Não sacrifico meu presente por um futuro que talvez nunca venha. Hoje, quando ouço casos de mulheres idosas sendo maltratadas por suas famílias, penso nunca é tarde para se defender. Nunca é tarde para recuperar sua dignidade. Eu tinha 71 anos, quando decidi lutar pelo respeito. Tinha 71 quando aprendi que amor verdadeiro não exige invisibilidade. Tinha 71 quando entendi que família de verdade jamais faz alguém se sentir demais. Se eu consegui, qualquer mulher pode. A idade não é desculpa para aceitar maus tratos. Família não justifica abuso. Amor não exige sacrifício da sua dignidade. Agora, caminho pelo bairro de cabeça erguida, participo da igreja, do clube de leitura, do mercado, sem precisar pedir licença para existir. Sou Marta Xavier, uma mulher que se defendeu, que reconquistou o que era seu, que escolheu a própria dignidade. E todas as noites, agradeço por ter encontrado coragem de mudar minha história. Porque, no fim das contas, ninguém pode apagar uma mulher da própria vida, a não ser que ela permita. E eu, Marta Xavier, nunca mais vou permitir. Agora, quero te perguntar, você já sentiu que tentaram te apagar da sua própria história? Já viveu situações em que sua família te fez sentir invisível? Conta pra mim nos comentários. O que você faria se descobrisse que as pessoas mais próximas te enganaram e roubaram por anos? Você teria coragem de se defender, sem medo das consequências. Sua história pode inspirar outras mulheres que vivem em silêncio o mesmo sofrimento que um dia eu vivi. Se essa história tocou seu coração, compartilhe. Essa foi minha verdade. E talvez seja a de alguém que você ama.